Eu cheguei lá, os caras não sabiam nem que existia Bedrocan Brasil. Mas existia, era uma empresa investida pela Bedrocan, e eu fui como funcionário da Bedrocan no evento da Bedrocan na Holanda. E foi o meu primeiro emprego. Mas eu olhei pro cânhamo e pensei, para tudo, isso aqui é o que vai dar certo no Brasil, porque a gente é um país agrícola. E como a ONU vê a regulamentação de cânhamo, que basicamente ninguém deveria ter cânhamo proibido em lugar nenhum no mundo, que a gente nunca falou isso, vocês estão tirando conclusões. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Oi, eu vim aqui dar essa interrompida na programação para dar um recado super importante para vocês. Esse aqui é o último episódio da segunda temporada do Cannabis Hoje Pode, e desde já eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. A boa notícia é que em setembro estaremos de volta com a terceira temporada do podcast, cheia de bons papos e muitas novidades. Então, temos esse encontro marcado em setembro, não esquece. E aproveito para convidar quem ainda não ouviu os episódios anteriores para ir lá, escutar e nesse intervalinho de tempo, colocar tudo em dia. É isso, fique agora com o recado do nosso patrocinador e com o episódio de hoje. O governo de São Paulo já começou a distribuir os remédios à base de canabidiol em todas as farmácias do SUS do estado. Pacientes com epilepsias refratárias já conseguiram retirar os produtos e iniciaram o tratamento gratuito. Estudos mostram que o canabidiol pode reduzir mais de 75% de alguns tipos de crises que não respondem aos medicamentos tradicionais. Para mais informações, acesse www.canabidiolsp.com.br e entenda o passo a passo para ter acesso ao produto. Já a Easy Labs, que é fabricante do canabidiol para o estado de São Paulo, também iniciou a venda no setor privado do seu novo extrato completo, que tem CBD, THC, CBG e CBN. Esse produto é o mais acessível do mercado, com uma redução de custo de aproximadamente 40% em comparação com a concorrência. O extrato completo tem todos os padrões de qualidade exigidos pela Anvisa, com um custo similar a produtos de associações de cultivo. Para saber mais, acesse easylabspharma.com.br. Se tem alguém que botou em prática aquele conselho de não colocar todos os ovos dentro de uma única cesta e diversificar investimentos de tempo e dinheiro, esse alguém é o meu convidado de hoje. Ele não tem nem 10 anos de formado em agronomia e já é presidente da Associação Latino-Americana do Cânhamo, diretor de comunicações de outra entidade internacional ligada a essa variedade da cannabis e consultor na área. Ele é também podcaster, tem uma marca de cogumelos funcionais e o que a mim particularmente me causa mais inveja, ele é amigo dos caras do Elefantes da Neblina, que é um podcast que se você ainda não ouviu... Você quer ficar mais inveja? Eu estou gravando nesse momento dentro do nosso estúdio de podcast. Que é dos dois. É o mesmo estúdio que os elefantes usam. Me muero! Até o fim desse episódio eu quero sair com nome, sobrenome, CPF e o horário com o nosso querido Bi. Bom, porque pra você que não conhece o Elefante da Neblina, é um podcast que é, assim, o melhor da podosfera. Realmente, assim, eu sou apaixonada pelo Elefante da Neblina. Mas é isso, sem mais delongas,
Lorenzo Rolim, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Muito obrigado, Anitta, pelo convite, pessoal do podcast. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre feliz de ter uma oportunidade de compartilhar mais sobre o tema, contar um pouco de todas as histórias que a gente já passou aí esses últimos 10 anos, né? Porque eu não posso dizer que eu tenho uma carreira em cannabis, eu só tenho uma carreira em cannabis, porque o meu A primeiro gente vai falar disso. Meu primeiro emprego literalmente foi em cannabis e eu sempre trabalhei na área. Na verdade, hoje talvez seja o ponto da minha carreira que eu esteja mais afastado, talvez, da cannabis, seja hoje em dia, apesar de ainda fazer bastante coisa. De Olha só. todos os anos que eu trabalhei, hoje é o que eu tô um pouquinho mais longe aí desse mundo. Então, antes da gente entrar nisso, como é a nossa praxe aqui, a gente gosta de saber o que você queria ser quando crescesse. É uma pergunta curiosa, porque eu nunca tive nenhum sonho muito maluco, assim, de o que eu queria ser quando crescer. Eu tinha, na minha época, lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aliás, um abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Sul que está passando por um momento difícil aí. Você tem família lá ainda? Sim, o pessoal está sofrendo lá com as chuvas. Todos estão em Santa Maria? Minha família, a minha mãe e meus avós, sim. Por sorte, todo mundo que é da nossa família está bem. Mas muita gente teve que triste. sair para outra cidade por motivos de calamidade. Sim, sim. Enfim, quando eu fazia o ensino médio lá em Santa Maria, na época tinha um vestibular seriado, que você fazia 3 provas durante 3 anos para depois passar, você terminava o ensino médio, você entrava na faculdade. E eu tinha nota basicamente para passar em medicina. E eu achei que eu queria ser médico. Eu tive essa coisa assim de... No Brasil tem um pouco essa pressão, né? Você tem nota suficiente para passar em medicina, você tem que ser médico. Não interessa o que você gosta. Porque é uma das poucas profissões que te dão a possibilidade de mobilidade social também, né? Exato. Então, assim, a família, minha mãe, obviamente, achava aquilo muito boa ideia, e eu fui por esse caminho. Só que, no terceiro ano do ensino médio, eu decidi prestar vestibular e eu tive que pensar para o que eu ia me inscrever no vestibular, né? Na época não tinha nem ainda. E eu gostava muito, eu passava muitas das minhas férias em fazendas de amigos, a gente saía no verão, passava o verão inteiro no campo, voltava só em março, quando começava o colégio, e eu gostava muito daquela vida. E eu pensei, vou me inscrever em agronomia, mas assim, meio sem muito interesse, porque eu sabia que eu ia passar em medicina. Então eu tava assim, tipo, vou fazer agronomia aí de brincadeira, vamos ver o que acontece, só para fazer outro curso, né, para não botar medicina de novo. E eu passei, acho que em segundo lugar em agronomia, que eu fiz o vestibular de ressaca, porque eu fui no dia, nem lembrava que tinha vestibular. Tudo que não se deve fazer, né? Escolher uma carreira assim, de ressaca. E, literalmente, cheguei atrasado, quase não entrei na prova, mas entrei. Eu acabei não passando em medicina por uma questão, o ponto de corte era acho que 76 e eu fiquei com 75. Foi assim, por um ponto, 2 pontos, eu fiquei 1 ponto abaixo do ponto de corte. E eu passei em segundo lugar em agronomia. E aí eu fui conversar com a minha mãe e falei, olha mãe, seguinte, passei em agronomia, não passei em medicina, só que era esse vestibular seriado. Então a minha ideia é o seguinte, ano que vem eu vou cursar de novo o vestibular para tentar passar para medicina de novo. Só que nesse meio tempo, eu acho que eu vou começar a cursar agronomia para já me acostumar com a vida de faculdade. Eu vou ter que começar a pegar o ônibus todo dia de manhã, o campus é afastado, lá em Santa Maria, então você tem que ir até o campo. Já começo a me enturmar ali com, Rio, biblioteca, já começo a entender a dinâmica. E sei lá por junho eu paro e vou estudar, e aí eu vou curtir, vou estudar de fato para fazer vestibular no outro janeiro. Na verdade, eu tava mais pensando nas festas, né? Pra ser bem sincero. Claro. Vou fazer eu ia falar isso, estender a rede, né? Fazer um semestrinho de festa e depois eu volto pra medicina. E aí acabei nunca mais saindo. Eu fiquei na agronomia, me formei, fui fazer um período fora ainda, estudando nos Estados Unidos, e depois voltei. E aí, voltando pro que você falou lá no comecinho, né? De que você direto já começou a trabalhar com cannabis desde sempre. Como é que foi isso, então? Você se formou engenheiro agrônomo e depois, como é que você foi parar na cannabis? No último ano de faculdade, tinha aquele programa na época, o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo federal muito bom, que eles pagavam
para estudantes terem oportunidade de estudar fora, né? Quem não tinha condições. Bueníssimo. E eu me inscrevi, eu tinha inglês, né? O suficiente para passar e fui para estudar na Califórnia. E eu cheguei na Califórnia em 2014, no boom da era Total. dos DEBs e dos extratos de CO2, bem quando estava começando esse aspecto da indústria, né? Porque tinha já haxixe, obviamente, há milênios, mas começaram a fazer extração de CO2, butanos, um monte de maluco experimentando na garagem de casa, explodindo casa. E eu cheguei lá bem nessa época. E, obviamente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para Sacramento, que era a cidade mais próxima, e ir num consultório médico, pegar minha carteirinha, né? Porque eram as carteirinhas, né? Não era legalizado ainda. Peguei uma carteirinha médica e fui num dispensário que era, obviamente, do outro lado da rua. E aí, minha primeira imagem, quando entrei no dispensário, foi uma velhinha de andador, de uns 80 anos de idade, caminhando com um andadorzinho, conversando com o cara do dispensário, perguntando o que tinha chegado de novidade, que não sei o quê. E aquilo foi muito impactante para mim, assim, tipo, aquilo me deixou no chão, eu fiquei, cara, o que nós estamos fazendo? Isso aqui que é a indústria, isso aqui é primeiro mundo, né? Isso é qualidade de vida, saúde. Fiquei trocando ideia com os caras lá um tempão, tal. E aí comecei a pensar que era me envolver na indústria aqui de alguma forma, porque eu tinha um ano, né? Isso foi bem no começo, eu pensei, bom, tem um ano aqui, eu vou ter que me envolver. Aí eu comecei a trabalhar na universidade, eu comecei a fazer estágio no setor de agricultura de ambientes protegidos, que na época também cannabis era basicamente indoor ou estufa, né? Mas lá eles obviamente não tinham ainda nada de cannabis, porque não era legalizado federal ainda. Mas era um setor muito bom, que eu aprendi muita coisa e ao mesmo tempo eu comecei a fazer contatos na indústria. E por acaso eu tinha um colega de sala que era veterano de guerra dos Estados Unidos, estava estudando agronomia lá num programa desse. Depois que você, né, sai do exército, você vira veterano, eles pagam para você fazer faculdade ou ajudam você a fazer faculdade. E eu comecei a trocar ideia com o cara, porque eu usava uma mochila militar e ele achou que eu era também veterano. Ele me perguntou, você também serviu? E eu, não, serviu aonde? Sou brasileiro. Eu falei, não, porque você tá usando uma mochila tática, não sei o quê. Pô, comprei na Amazon, $20, eu não sabia que era. E aí comecei a trocar ideia com o cara e o cara plantava, a família dele plantava no norte da Califórnia, lá no Triângulo, há mais de 20 anos, tipo, desde a época do mercado ilegal mesmo. E ainda até naquela época, depois já vendendo para dispensários, tinham licença e tal. E aí eu comecei a ir de final de semana, conhecer, trabalhar, trocava horas de trabalho por flores, haxiches e coisas afim. E quando voltei para o Brasil, depois desse um ano lá, eu fiquei, que é isso que eu quero trabalhar com isso, eu vou voltar para os Estados Unidos para trabalhar com isso. Só que eu queria muito ir de forma legal. E na época, nos Estados Unidos, era impossível, que não tinha nem cânhamo, nada, era 2015, não tinha nada. E eu comecei a falar com os pessoais que eu tinha conhecido, dispensário e tal, falou, me formei, agora eu quero voltar, e todo mundo me abriu porta, assim, tipo, vem e trabalha. Só que eu queria ir legalizado, e a maioria deles não tinha nenhuma possibilidade de tem sponsor do visto, né? Você tem que ter um sponsor de visto na empresa. E todo mundo falava, cara, esquece isso, pega um visto de turista, vem, fica trabalhando aí 6 meses, depois você volta pro Brasil, volta pra cá, vai dar certo. Mas eu não queria. Eu tinha uma trava em mim de, cara, isso não vai dar certo, depois de se dar uma merda lá, eu nunca mais volto pros Estados Unidos, os caras vão me pegar trabalhando ilegal. Eu tinha uma noia de fazer de autoproteção, né? Acho justíssimo. Porque assim, como era uma coisa que eu queria muito, eu não queria estragar já no início, trabalhando num dispensário sem ter visto de trabalho, podendo dar... Porque o meu medo nem era tanto a cannabis, que deveria ser, o meu medo era ser pego trabalhando sem ter visto e ser deportado, exato. Aí, a única opção na época, Canadá. Eu comecei a pesquisar empresa canadense. E pesquisando empresas canadenses, eu encontrei a Canopy, né, que na época ainda era uma empresa pequena, e estava, uma vez que eu descobri, estava expandindo para a América Latina e, por acaso, para o Brasil, tinha o contato com a Entourage na época, né, do Caio, Fabrício. Era a Entourage, Fitolab, e que era uma empresa que tinha sido investida pela Canopy Growth. E eu descobri aquilo e pensei, pô,
tá aí a chance, né? Liguei, comecei a cavocar e-mail, encontrar e-mail, telefone do Caio, do Fabrício, até que encontrei. Para quem não sabe, eu tô falando do Fabrício Pamplona, que é um farmacêutico aqui do Brasil, e o Caio Santos Abreu, que era o fundador da Entourage. Que tá voltando. Que agora tá vendendo de novo os produtos de cannabis, ainda com o nome Entourage. E... enfim, comecei a cavocar e-mail dos caras. Eu fui atrás de artigo que o Fabrício tinha publicado para achar o e-mail dele de autor do artigo, porque eu não achava o e-mail dele em lugar nenhum. É impressionante, né? Como a maconha leva a gente mais longe do que a gente fanático, imaginou. Assim, comecei a stalkear geral, até que encontrei e-mail, mandei, fiz um puta e-mail de, né? Sou Lourenço, tenho essa experiência, trabalhei assim, quero muito, meu sonho é trabalhar nessa indústria, isso em 2015 ainda. Até que, né, o Caio e o Fabrício, primeiro foi o Fabrício que respondeu, logo em seguida o Caio. Cara, muito legal sua experiência, fantástico, não sei o quê. Só que a gente não precisa de nenhum grower agora, porque a gente está fazendo... Tem nem como. Nossa ideia, na época a ideia era importar primeiro, até algum dia poder plantar no Brasil. Mas vem aí para São Paulo e vamos conversar, né? Se tiver disponibilidade, vem aí para São Paulo e vamos conversar. Eu vou para São Paulo, dei um jeito lá, vendi coisa para comprar passagem, vim para São Paulo. Por sorte tinha uma prima aqui que pude ficar na casa dela uns 2 dias. E aí fui conversar com os caras e, conexão na hora, né, mostrando as fotos dos cultivos que eu trabalhava. Nossa, que da hora, não, vamos ter que trabalhar junto. Mas, de novo, no final do dia, cara, a gente não precisa de um agrônomo agora, não tem o que fazer com você. Mas fica tranquilo, você é o primeiro da fila, qualquer coisa que mudar, a gente vai te chamar. Só que eu não tenho como te dar emprego agora. Beleza, voltei para o Rio Grande do Sul, feliz de pelo menos ter tentado, né? E como todo bom brasileiro que se encontra num momento da vida que não tinha o que fazer, comecei a estudar para concurso porque, né, foi o que sobrou. E nesse meio tempo, na época, a Canopy tinha uma empresa na Holanda, que eles eram sócios, que chamava Bedrocan. E a Bedrocan é uma empresa holandesa que cultivava cannabis nível farmacêutico para... indústria para acesso medicinal lá na Holanda, né? E eles tinham anualmente um evento que chamava Masterclass, que era um evento que o Arno lá, que era o principal pesquisador da empresa, ele fazia um evento de imersão de 2 semanas na Holanda, que você não era uma coisa assim que você pagava para ir, você tinha que ser selecionado, você tinha que mandar currículo, você tinha que mandar carta de recomendação, no mínimo 2. E o que você aprendia nesses dias? Era uma imersão completa. Todos os aspectos da indústria, desde regulatório ou europeu, basicamente, até cultivo, até genética. Ele trazia gente do mundo inteiro para falar. Era animal o evento. Era 2 semanas na Holanda. E você ficava imerso lá. Você visitava Bedrocan, você visitava vários lugares. Né, desde a história da cannabis na Holanda, quando os caras plantavam cânhamo pelos navios e coisa. E eu me inscrevi, comecei a trocar e-mail com o Arno e tal, e era meio difícil de entrar, assim, porque era um evento bem pequeno, eram tipo 12, 15 pessoas que eles selecionavam. E pouca gente falando disso naquele momento, então óbvio, né? E na época era um dos poucos que existiam, então tinha gente do mundo inteiro que se inscrevia. Mas ele me selecionou. Ele falou, cara, gostei do seu perfil, só tivemos um brasileiro até hoje, querido Dr. Ricardo Ferreira, que já tinha feito. E ele era médico, você é agrônomo, acho que é legal dar uma mudada. Tá selecionado. Eu, fiquei, né, nas nuvens. Aí ele falou, só que o evento não tem nada pago. Você tem que vir para a Holanda, você tem que ficar no hotel aqui 2 semanas. A única coisa que é incluída é a alimentação durante o evento. Então você não precisa pagar comida, mas... estadia e viagem é por sua conta. E Holanda, caríssima, né? Caríssima. Já devia ser caro naquela época. Eu tive que juntar dinheiro para vir para São Paulo, imagina ir para Holanda. Aí eu, agradeci, né? Falei, cara, desculpa, né? Não sei se eu vou ter como ir, eu vou ver o que eu consigo. E nesse meio tempo mandei e-mail pro Caio, da Entourage, e falei, Caio, fui selecionado aqui nesse evento e tal, infelizmente acho que eu não vou poder ir. E o Caio... Cara, esse evento é da animal, a gente está trabalhando com a Bedrocan,
não sei como tu foi selecionado para isso, mas tu vai ir como meu funcionário já. Vem para São Paulo, vou te contratar, não sei o que tu vai fazer, nós não precisamos de um agrônomo, não sei o que tu vai fazer. Uau! Mas vai e já vai como funcionário da Bedrocan. E aí, realmente, eu cheguei no evento da Bedrocan como funcionário da Bedrocan. Foi meu primeiro emprego da história, minha carteira assinada pela Bedrocan Brasil. Eu cheguei lá, os caras não sabiam nem que existia Bedrocan Brasil. Mas existia, era uma empresa investida pela Bedrocan. E eu fui como funcionário da Bedrocan no evento da Bedrocan na Holanda. E foi o meu primeiro emprego. Então, eu acho interessante essa sua insistência, né? Essa resiliência para trabalhar com a cannabis e querer ir atrás e conseguir e ter sido o primeiro emprego e tal. Você acha que você considera que esse é uma característica importante ainda hoje para quem quiser trabalhar em cannabis? Quem estiver ouvindo a gente? Com certeza era. Não vou dizer também que eu sou tão antigo, porque fazem 10 anos isso. Mas, assim, era bem mais importante porque antigamente não existia indústria em lugar nenhum do mundo legalizada, né? Começou no Canadá, quando eu estava lá começando, depois abriu no Uruguai. Hoje em dia você já tem opções legalizadas de ir para vários lugares. Mas eu acho que ainda, para quem é aqui do Brasil, é uma coisa importante, porque ainda é no Brasil muito estigmatizado. Então, quando eu falei que ia trabalhar com cannabis naquela época, teve muita gente que arregalou o olho. E até hoje em dia isso ainda acontece com muita gente, né? Se falar que quer trabalhar com cannabis, você ainda vai sofrer um pouco de preconceito. Mas hoje você tem muito mais opções, então ainda é um aspecto importante para trabalhar na indústria, mas eu acho que hoje em dia você tem opções, pelo menos. Você tem como ir para lugares e trabalhar com cannabis de uma forma legalizada, certinha, né? A indústria já está um pouco mais desenvolvida. Enfim, eu acho que hoje já tem um certo caminho trilhado, né? Não é mais tudo mato como era antigamente. E, Lorenzo, quem for buscar você no LinkedIn vai encontrar pelo menos 5 atividades, trabalhos, empregos, não sei como você definiria, mas 5 atividades profissionais que você exerce ao mesmo tempo hoje. Então, como é que é isso? Como é que é seu dia a dia? E, mais importante, como é que você faz o seu dia render? As coisas foram se acumulando ao longo do tempo e eu tenho um problema muito grande de me desapegar das coisas. Então elas ficam lá e eu continuo mantendo elas apesar dos anos passarem. Então, eu obviamente, né, trabalhei esse período na Bedrocan, né, aqui no Brasil, depois acabei virando consultor, trabalhei para empresa na Colômbia, trabalhei para empresa no Uruguai, trabalhei na Europa, trabalhei na Austrália. Sempre na consultoria de cultivo? Sempre cultivo. Trabalhei para diversas empresas diferentes como consultor de cultivo. Mas aí cultivo de cânhamo ou também de cannabis para uso adulto? Então, aí começou a minha jornada com cânhamo, porque eu comecei, obviamente, fazendo consultor de cannabis medicinal, porque tudo que eu tinha aprendido dentro da Bedrocan era cultivo indoor, super controlado, né? Uma sala limpa, uma coisa bem diferente. Só que no meio do caminho começou a aparecer demanda de cânhamo. As pessoas vinham, Lorenzo, tem um projeto de cânhamo aqui no Uruguai, precisando de um agrônomo para ajudar. E eu não tinha muita base na época, mas obviamente não podia dizer que não. E fui para cima e comecei a estudar, a entender. Foi aí que eu conheci o cânhamo e aí que me deu caramba, eu fiz 5 anos de faculdade no Brasil, isso aqui que é o que vai dar certo no Brasil. Sabe? Tipo, cannabis medicinal legal, ajuda muita gente, precisa... Tem que ser algo assim, eu sou muito defensor também do mercado de uso adulto, eu acho uma bobagem não ter o mercado de uso adulto, mas eu olhei pro cânhamo e pensei, para tudo, isso aqui é o que vai dar certo no Brasil, porque a gente é um país agrícola, isso aqui eu conheço, tipo, eu já estudei soja, já estudei milho, já estudei trigo, eu sei que o cânhamo vai funcionar. E eu comecei a estudar cânhamo, e aí, em 2018, eu estava na convenção anual da Associação Canadense de Cânhamo, em Calgary, no Canadá. E é um evento gigantesco, porque eles são a maior do mundo, né? Ou pelo menos a maior do Ocidente. E tinha, sei lá, umas 800 pessoas num hotel gigantesco, uma convenção enorme, né? 2 salas enormes de conferência. E eu fui porque eu tinha um certo contato com o cara que era presidente da associação, o Russ e o Ted Haney. E eles eram presidente e secretário. E eu estava sentado na mesa com os caras lá, né? Porque eu também sou um pouco simpático.
e conversando com os caras e tal, e uma hora esse Russ, que era o presidente na época, ele falou, Lourenço, você sabe de um dado interessante, o quê? Você é a única pessoa latina nesse evento de 800 pessoas, do México para lá, só tem você aqui. Na verdade não era só eu, porque eu tinha levado um amigo meu brasileiro, mas ele nem sabia que o cara tava lá, porque ele foi de convidado. Mas você é o único cara aqui brasileiro. E aí eu, que dado interessante e ao mesmo tempo curioso, né? Como que tem 800 pessoas aqui, o principal evento da área, só tem eu aqui, não tem um colombiano, não tem um uruguaio, não tem ninguém. E aí ele falou, cara, você deveria criar uma associação brasileira de hemp, ou sei lá, sul-americana, alguma coisa, para começar a movimentar o tema, porque, como que não tem ninguém aqui da América Latina? A gente está toda hora falando de Colômbia, toda hora falando de Uruguai, né? Na época os dois já estavam operando. E aí eu voltei para o Brasil com aquilo na cabeça, comecei a fazer uns contatos, ligar para o pessoal que eu conhecia, que talvez quisesse ajudar a montar a associação, e montamos. E justamente, eu tinha essa curiosidade de saber por que você montou uma associação latino-americana e não brasileira. Então você já explicou aqui. Aí foi meio que a oportunidade da época. A minha ideia inicial era montar brasileira, só que eu descobri que eu tinha muito mais amigos de outros países, eu tinha muito amigo colombiano, eu tinha muito amigo chileno, eu tinha muito amigo da indústria, eu digo, né, não só amigos avulsos, do que brasileiros. Na época eu conhecia pouca gente no Brasil, até assim, sobre cânhamo, ninguém, eu acho. Eu conhecia muito pessoal do medicinal aqui no Brasil, 2018, 2019, e eu pensei, olha, já que não tem, e eu vou inventar, eu acho que eu vou inventar pelo menos uma coisa um pouco maior e vou inventar latino-americana. E aí comecei a falar com esse pessoal, chamei a Karen da Colômbia, chamei o pessoal do Peru que eu conhecia, o pessoal do Chile que eu conhecia, até um amigo da Espanha, para também dar uma ponte na Europa, e acabamos montando a Associação Latino-Americana. E tivemos desde então um trabalho bem interessante aqui na América Latina, porque a gente ajudou... Conta, o que vocês fazem? A gente ajuda muito governos a entenderem os caminhos regulatórios e a melhor forma de pôr em prática uma regulamentação. Então, assim, no Paraguai, a gente literalmente sentou junto com os caras na mesa para ajudar a escrever a lei. Incrível. Os decretos, né? Depois, hoje em dia já virou uma lei, mas na época eram decretos. A gente ajudou a atualizar, por exemplo, a regulamentação da Colômbia, porque a regulamentação da Colômbia ela não tinha muita distinção entre cânhamo e cannabis medicinal. Então, em 2019, 20... Não, mentira, foi em 21. Eles estavam com essa ideia de criar uma regulamentação separada só para cânhamo. Então, a gente que também... eu acho interessante. O que você opina a respeito disso? Não, tem que ser. Tem que ter uma legislação separada e tem que ser coisas distintas e controles distintos. E a gente, enfim, ajudou, né, o governo colombiano, algumas pessoas do Ministério da Agricultura a entender um pouco melhor. Equador, ajudamos bastante também, né, na escrita da lei. Então, basicamente, assim, a gente pitaqueiro profissional. A gente dá pitaco em leis variadas com base na nossa experiência. Porque, enfim, é um pequeno grupo que tem uma certa experiência em já ter trabalhado em mercados e a gente sabe o que funcionou e o que não funcionou e a gente pode chegar num lugar e dizer, cara, não vai por esse caminho, não põe um controle desse, que isso aqui é impossível de pôr em prática, vai criar um monte de problema, você vai atrasar a indústria 2 anos. Se você colocar isso aqui, que às vezes, para um político, ele nem dá uma linha ali no meio do negócio que ele nem sabe o que significa. Então, a gente dá esse approach um pouco mais institucional de ajudar os governos. E isso acabou gerando, né, ano passado, a gente foi chamado na ONU, em Genebra, para meio que representar a América Latina numa conferência deles lá sobre o estado atual de regulamentação do cânhamo no mundo. Então, fomos nós aqui da América Latina, tinha alguns americanos, tinha a maioria europeu, tinha um pessoal da Ásia também, Tailândia, e nós ajudamos na construção de um documento que depois virou um reporte lá da UN, não me esqueci o nome da secretaria da ONU, que foi publicado um livretinho lá que circulou muito aí nas redes ano passado, que é uma atualização regulatória das Nações Unidas. Então, que eles coletaram todas essas informações, esse pessoal que foi lá, e compuseram um relatório falando sobre a situação hoje no mundo
e como a ONU vê a regulamentação de cânhamo, que basicamente ninguém deveria ter cânhamo proibido em lugar nenhum no mundo, e a gente nunca falou isso, vocês estão tirando conclusões. É um absurdo. Tem algum lugar no mundo que tem uma regulação assim mais modelo, exemplar, que você apontaria hoje? Olha, por incrível que pareça, a dos Estados Unidos é boa, né? De 2018, ela teve alguns percalços, mas hoje em dia ela está funcionando. A França, obviamente, é muito boa. No Canadá ainda são líderes mundiais, né, em cânhamo, então no Canadá é muito fácil você trabalhar com cânhamo, mas como tudo no Canadá é meio burocrático. A China, o pessoal fala muito da China, porque obviamente é o país que mais produz, mas a regulamentação na China ela é dividida em províncias, então são só algumas províncias que são permitido o cultivo e não no país inteiro como muita gente acha. Então não é uma coisa tão simples, embora lá seja bem difundido, porque é uma coisa milenar deles. Mas eu diria assim que a americana como é hoje, e obviamente aqui na América Latina, a do Paraguai é boa, né? A da Argentina, que abriu em 2022, é muito boa também. Não está sendo muito colocada em prática pelo novo governo, mas era muito boa. A do Equador é boa, porque todas elas já vieram em cima dos erros do Uruguai, vieram em cima dos erros da Colômbia, vieram em cima dos erros dos Estados Unidos, já viram o que tinha dado errado, a gente ajudou indo lá e colocando o dedo, cara, não faz isso, não faz aquilo. Não tem sentido colocar 0,3% de THC, porque não vai ajudar ninguém. Mínimo 1%, né? Assim, a o ideal seria aqui na ter América mais. Latina chegou em 1%. O Paraguai estava em 0,5% quando a gente conseguiu abrir, porque o governo também estava com medo de botar 1%. O Equador é 1%, a Colômbia é 1%, o Uruguai é 1%. A gente conseguiu dar essas pequenas destravadas, isso é uma coisa bem importante, porque aqui na América Latina você não consegue variedades que você consiga cultivar de forma economicamente viável e ainda ficar abaixo de 3% de THC, né? As únicas variedades que funcionam aqui no trópico, no Equador, são variedades chinesas hoje, ainda, e essas variedades normalmente acabam no ciclo com 0,40, 0,45 de THC, que é exatamente um pouquinho acima do 0,3, e sempre dava problema. Então, com o 0,5, por isso que o governo do Paraguai escolheu o 0,5, porque a gente fez o primeiro ano de cultivo e eles analisaram. E viu na prática. E todas as plantas, todos os nossos lotes lá experimentais deram 0,40, 0,45, 0,47, 0,41. E eles, bom, acho que 0,5 tá tranquilo, bota 0,5. Não precisa ser 1, sabe? Eles tinham medo de deixar muito aberto em 1%. Então ficou 0,5. Bom, então a gente agora vai pro intervalo e na sequência a gente tá de volta, fica por aí. Como eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, a Uma Hora é uma marca de cannabis medicinal pro dia a dia. Ou seja, você não precisa estar doente pra usar todos os benefícios dessa planta milagrosa. Então, imagina poder dar um up naquelas condições pelas quais todos nós passamos? Tipo dormir melhor, diminuir a TPM, aliviar dores musculares, aumentar a imunidade e dar uma resgatada na libido? É aí que a Uma Hora atua, com produtos que combinam cannabis e fitoterápicos, tudo com nanotecnologia. Esse mês, a marca está dando uma atenção especial para a libido, afinal, estamos no mês do orgasmo. Então entra lá no Instagram da Uma Hora, @me.umora, com H, e envie anonimamente uma história contando qual a confusão mais gostosa que você já se meteu por estar com a libido alta. A sua história pode ser comentada pela Ana Dutra Vaz, do Super Vulgar. A Uma Hora acredita que falar de libido é o primeiro passo para manter ela lá em cima. Estamos de volta com o Lourenço Rolim, que é uma figura importantíssima aí nesse meio do caminho entre a cannabis e os psicodélicos. A gente já vai falar disso. Mas, voltando ali o que a gente estava falando, né? Você deu um panorama da América Latina, do cânhamo na América Latina. E eu queria saber o que você está vendo para o Brasil. Essa é uma área que dá para trabalhar hoje ou ainda é uma promessa mais de futuro do que de presente? Olha, eu sonho ainda com um futuro no Brasil onde o cânhamo seja uma cultura como qualquer outra, né, que a gente utilize ele dentro da matriz produtiva do Brasil, tem a sua própria demanda, a sua própria necessidade de mercado. A gente sabe que existe hoje uma demanda grande ainda por fibra, principalmente da China, onde estão as grandes indústrias, né, de têxtil que utilizam cânhamo. Eu acho que a gente tendo
matéria-prima no Brasil, isso vai estimular também muitas processamentos e tecelagens aqui do Brasil a produzir com cânhamo do Brasil, então vai ter uma demanda. Obviamente toda a parte de alimento a gente sabe que é uma grande demanda, né? E é uma coisa fácil. Então eu sonho com um Brasil onde o nosso agro possa utilizar o cânhamo como uma cultura qualquer, que não precise ser algo místico, mágico, cheio de licenças e proteções. Eu simplesmente vou ir na agropecuária e o cara vai me perguntar se esse inverno você vai plantar trigo ou vai plantar cânhamo. Mas acho que eu vou fazer um cânhamo esse ano que ano passado eu fiz trigo, sabe? Uma coisa corriqueira e normal. Que os deuses te ouçam. A cannabis no Brasil, obviamente eu tenho também sonho o dia que o Brasil vai ter o seu próprio cultivo para uso medicinal, né, que nós vamos cultivar aqui no próprio país, mas eu confesso que não é uma área que eu vejo, talvez eu esteja errado, ao longo dos anos eu mudei essa opinião várias vezes, mas é que a parte medicinal, no formato que é o acesso medicinal no Brasil, independentemente do que eu queira ou não queira, ele vai ficar no SUS, né? Vai ter que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, que é o que eu acho correto. Só que, pensando por esse lado, com pouca oferta você já supra a demanda, sabe? Parece que 1 milhão de pessoas precisam de cânhamo, mas precisa de CBD, THC, etc. Mas se eu traduzir isso para hectares plantados, sei lá, com 100 hectares eu supri a demanda do Brasil. Então eu não acho que para o cultivo seja algo muito grande, né? Assim, em termos de oportunidade. Embora, obviamente, tem toda a parte farmacêutica, desenvolvimento de tecnologia, forma de absorção, se vai ser um spray nasal, se vai ser isso tudo, agrega valor, tem o seu valor, etc. Eu estou falando assim, para matéria-prima, não acho que seja uma coisa tão grande. E, obviamente, o meu sonho maior e que eu falo para as pessoas, se algum dia o Brasil tiver uma regulamentação de uso adulto, seja como dispensário, seja como clubes de cultivo, seja com simplesmente uma legalização, aí eu largo tudo e vou para Santa Catarina e vou plantar lá e vou morar em Floripa. Porra, essa era uma pergunta lá da frente, mas a gente vai voltar, que é justamente isso. Se acontecer a legalização, quais são seus planos? Mas antes disso, eu quero falar, então, da Smush Smart Mushrooms, que são cogumelos funcionais para o bem-estar, que é uma empresa, um empreendimento seu e da sua companheira. Eu queria saber como é que surgiu a ideia, como é que tem sido empreender nessa área. É um produto único no Brasil, né? Até onde eu sei. Assim, isso é mais uma das coisas que eu quis fazer e não me desapeguei de outras, então às vezes fica difícil. Vai de acumulando. Vai acumulando. A gente tinha, quando eu já estava no Paraguai, lá metido, né, trabalhando, a gente começou a ver outras possibilidades, porque lá eu fiquei muito próximo da indústria realmente produção de produto alimentar, que foi um dos grandes, do tripé da produção lá no Paraguai, era uma das grandes forças, né? Foi permitido vender no Paraguai um monte de produtos que continham cânhamo, semente, azeite, farinha, né? Tudo que é possível fazer com cânhamo tinha disponível lá. E como o nosso sócio na época era vinculado a indústrias alimentícias, eu aprendi muito por dentro esse lado. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça, sabe? Isso aqui é interessante, essa parte de indústria, de produzir, de vender, de supply chain, etc. E por acaso, obviamente, estava começando toda a questão do hype dos cogumelos. Muita gente que trabalhava na cannabis começou a falar de psicodélico. E eu já tinha uma pequena trajetória pessoal minha de psicodélico, né? Não de profissional, mas pessoal. E comecei a provar produtos com cogumelos não psicodélicos, né? Cogumelos funcionais, americanos, né? Umas 3, 4 marcas que tem nos Estados Unidos já há mais tempo, que fazem com esses cogumelos o juba de leão, o reishi, o chaga, turkey tail, né? O cordíceps. E eu comecei a provar esses produtos. Eu achei a maioria deles bons, sabe? Tipo, realmente isso aqui funciona e vem de um cogumelo. Tipo, é uma coisa química, sintética, sabe? Que coisa fantástica. E não tinha no Brasil.
O único que tinha aqui que vendia na época era a Regenera, que vendia o pó dos cogumelos, mas não era um produto, sabe? Era um pó de cogumelo que era ruim pra caramba de comer, você tinha que misturar, né, em alguma coisa pra ele ficar palatável. E a gente pensou, cara, vamos entender por que não tem no Brasil, vamos ver o que dá pra fazer, vamos entender. E a minha esposa na época também estava querendo trocar de carreira e começamos a estudar. E começamos a fazer de brincadeira algumas coisas, fazer chocolate, fazia umas bebidas, fazia umas coisas e trazia pro pessoal do escritório. E o pessoal adorava aquilo. Até que um dia alguém levantou a mão e falou, cara, vai transformar isso numa empresa ou vai ficar nessa brincadeira para sempre, sabe? Tipo, a gente quer, vamos botar um dinheiro aí, vamos rodar isso aí. E aí fizemos, de fato, um plano de negócio, surgiu o Smush, e hoje a gente tem um café funcional com juba de leão, que é um cogumelo muito interessante, né, para capacidade cognitiva, melhora de foco, melhora de atenção, melhora de memória. A maioria dos cogumelos é muito ligado à imunidade, então durante a pandemia é algo bem importante, né, de terem produtos naturais, são os cogumelos que estimulam o nosso sistema imunológico. A gente tem também o shot matinal de cúrcuma, gengibre e limão, com o cogumelo turkey tail e o chaga, que são... Não, então vocês desenharam as receitas também? Tipo, vocês foram testando, dando pra galera, e aí depois da hora que, ok, Sim. definimos o que vai ser o industrial. Sério? Uhum. A Laura que Uau. fez as receitas. Obviamente a gente tinha ideia do que a gente queria enquanto produto e para fazer de fato a gente teve ajuda do pessoal da indústria, porque fazer um produto é uma série de outras coisas que em casa você não tem. Então a gente acabou chegando em 2 fórmulas finais e hoje em dia temos também um café com juba de leão em cápsula para Nespresso. Então você que tem uma Nespresso em casa e quiser testar, é muito bom. Eu particularmente, não é porque é meu produto, mas é porque ficou bom mesmo o café. Porque depois você descobre que o mundo de cápsulas, eles usam cafés que nem sempre são muito bons. E a gente comprou um café bem gostoso para fazer. Então, nem pelo cogumelo, só pelo café já é bom. Mas tem ainda o juba de leão dentro da cápsula. E depois de tomar um expresso aí com os benefícios adicionados do juba. E como é que tem sido isso, assim? Distribuir, a galera já... Porque é um produto novo, né? Como é que você cria ali... Foi um mundo bem novo pra gente, não só por ser cogumelo, né? Eu e a Laura nunca tínhamos trabalhado com esse tipo de coisa, varejo, entender distribuição, esse tipo de coisa. Então a gente teve que aprender tudo do zero. A gente está 1 ano já vendendo, um pouco mais de 1 ano vendendo, e tivemos que aprender bastante coisa a duras penas nesse meio do caminho. Mas assim, a aceitação do público, quem já conhece cogumelos e já utiliza de alguma forma, no Brasil tem bastante acesso às gotinhas, né, as tinturas de cogumelo, quase como o mesmo formato que a gente tem CBD, etc. Gosta dos nossos produtos porque eles têm uma mistura, né? Eles são de fato um produto com alguma outra coisa. Quem já utiliza suplementos é um outro público grande que a gente tem, pessoa que já usa um super coffee, já usa algum outro shot, já está acostumada a ter uma rotina que os suplementos estão envolvidos. Também temos uma aceitação boa de quem começa a usar, principalmente por notar os benefícios, mas também porque a gente preconiza muito o sabor. Uma das maiores brigas que eu tinha no início era o super coffee antigamente, que todo mundo tomava super coffee, eu tentava tomar e eu achava aquilo intragável. Não tô nem falando da marca Super Coffee, eu tô falando desses cafés com manteiga ghee, com TCM, que eu não sei para quem lembra o Super Coffee, quando começou no Brasil, não era nem misturado, eles mandavam um kit para sua casa com TCM, café, aí você tinha que misturar em casa. E eu achava aquilo intragável. Hoje em dia já tem sabor paçoca, sabor chocolate branco, obviamente fica mais gostoso. Mas na época era horrível para mim aquilo, e quando ele decidiu fazer Smush, eu pensei, ele pode fazer, mas vai ter que ser uma coisa gostosa. Não vou fazer um produto que eu não gosto de tomar. Por favor. Então a gente focou até muito no sabor. Porque os cogumelos, tem um gosto ali muito sui generis, cogumelo não né? é uma coisa agradável de comer em formato de extrato, né? Você pegar esses extratos de gotinha mesmo, você toma porque a gente tem aquele costume de se é meio ruim é porque faz efeito. Você bota na boca e tem aquele gosto de ou álcool, né? Porque é uma extração alcoólica, ou tem o gosto do cogumelo, que não é muito agradável.
Então a gente realmente misturou numa fórmula para ficar gostoso, para ter um gosto bom. E a gente tem uma aceitação, já estamos em alguns pontos de venda, né, de loja mesmo, de suplemento, a gente vende muito pelo nosso site, mas ainda é um nicho, né, é um mercado bem nichado, não é uma coisa ainda muito mainstream da mídia. E quem quiser encontrar, onde encontra? Comprar? Nosso site, smush.shop, você pode entrar lá, você vai encontrar todos os produtos. No Rio Grande do Sul estamos em 11 pontos de venda. Obviamente a gente é gaúcho, teve um pouco mais de facilidade de entrar lá no Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não tem nenhum ponto de venda físico ainda. Então a gente tem já em Belém do Pará, tem no Rio Grande do Sul, tem em Natal, no Rio Grande do Norte, tem no Rio de Janeiro. Já temos algumas cidades aí, algumas lojas. Não vou citar todas as lojas, mas você encontra... Não, entra no site, né? Quem quiser ver. Se quiser achar o nosso Instagram, Smush Smart Mushrooms. Escrevendo Smush já aparece lá. SMUSH. Bueníssimo. Então, antes da gente terminar essa primeira parte aqui, que é da entrevista em si, eu queria saber quais são os empreendimentos que você está preparando, que eu imagino que tem coisa na sua cachola, com cannabis ou psicodélicos para o futuro. Tem alguma coisa rolando? Sempre é possível, né? Eu nunca consigo parar de fazer coisa. Eu fiz uma formação de 1 ano e meio, de 18 meses, em facilitação de experiências psicodélicas, mais por curiosidade minha e hobby do que por ter alguma intenção de trabalhar de fato com isso. Que interessante. Só que realmente eu fiz no início desse ano uma experiência de retiro com alguns amigos gringos aí que vieram dos Estados Unidos e da Europa, e funcionou e eu gostei do modelo. Eu estou pensando em ir por esse caminho. Você fez no Brasil essa facilitação, esse Sim, curso? fizemos aqui no Brasil, num local na Mantiqueira, aqui próximo de São Paulo, umas 3 horas aqui, e em Paraty, no Rio de Janeiro também. Eu fiz um double porque eu queria, enfim, eram meus amigos, não era uma coisa profissional. A gente quis fazer para mostrar o máximo do Brasil possível para eles. Eu levei eles para Paraty, praia, aquele clima maravilhoso. Depois fomos para a montanha, subimos até a Mantiqueira e fizemos algumas experiências aí com psilocibina. Eu só tenho proximidade com psilocibina, eu não tenho experiência para dar uma sessão de, por exemplo, ayahuasca ou coisa do gênero, que é mais comum aqui no Brasil. Então, foco na psilocibina. Foi muito boa, foi bem desafiadora. É difícil a parte logística de você lidar com grupos de pessoas, principalmente gringos, numa situação de Brasil. A gestão de pessoas e logística, mas foi muito legal, assim, eu gostei de fazer. Então eu estou pensando em como transformar isso em algum negócio aí para frente. E continua o podcast, né? O Trilha continua aí tento publicar 2 episódios por mês. Tento manter a linha de falar sobre psicodelia. Mas tenho também aberto agora para outras frentes e falar sobre outras coisas que também afetam a saúde mental. Então tô diversificando um pouco os entrevistados do Trilha, até porque está acabando, não tem mais pesquisador de psicodélico no Brasil para entrevistar. Mas olha, a gente está acompanhando realmente. Quem não ouviu ainda, bote aí o play na Trilha do Coelho. Eu sugiro começar justamente pelos Elefantes da Neblina. Pode começar pelos elefantes se você já é fã de elefantes. Eu sou muito fã, cara, eu sou muito fã. Mas vamos pros quadros? Vamos. Bora lá. História de fracasso, alguma coisa que não deu certo nessa caminhada, mas que de repente você, enfim, tirou alguma lição ou quer compartilhar com a gente? Eu acho que fracasso é sempre um processo. Você está no meio de alguma coisa, na hora parece um fracasso, na hora parece um erro, mas no longo prazo era para ter acontecido isso. A principal história assim, de desafio que eu tive foi ter feito o maior cultivo da América Latina lá no Paraguai, né? A gente tinha 1.800 hectares de uma vez só, chegamos a ter 6.000 hectares. E assim, foi muito desafiador, foi muito interessante do ponto de vista de aprendizado e de ter feito isso foi um sucesso. Mas do ponto de vista financeiro foi bem desafiador, porque não é simples plantar cânhamo, não é simples aprender a plantar cânhamo, não é simples fazer sentido econômico de cânhamo, porque ainda tem muitas dificuldades, né,
para exportar, importar, você ser um mercado novo, né? O mercado que consome cânhamo nunca ouviu falar de cânhamo do Paraguai, então você tem que ensinar que existe, que é uma coisa que funciona. E isso acaba gerando muitas travas comerciais. Então, do ponto de vista financeiro, foi um projeto bem desafiador. Até o grupo brasileiro que investia lá já saiu de lá porque não deu dinheiro. Mas eu nem considero um fracasso. Eu acho que não soubemos manejar da forma mais eficiente. E eu era o principal responsável, né? Então eu talvez não soube gerenciar da forma mais eficiente. Mas foi uma experiência interessante. Eu deixaria essa lição aí pro pessoal. Boa. Legalizou e agora? Aquilo lá que você estava me contando. Por que em Santa Catarina? Tipo... Eu acho que eu voltaria lá pro sul. Eu provavelmente plantaria... digamos que, né, sei lá, o sistema brasileiro virou dispensário. Eu tentaria abrir uma rede aí de dispensários, provavelmente eu mesmo seria o responsável pelo supply e voltaria lá para o sul e supriria o mercado da região sul do Brasil. Bueníssimo. Ai, como eu quero que chegue esse momento e te morar entrevistar. na Serra Catarinense ali, plantar ali por cima, uma redezinha de dispensário em Floripa, isso aí já tá bom para mim. E é interessante, porque eu nem fumo mais hoje em dia, eu nem uso mais muita cannabis, eu fumo pouquíssimo, mas eu faria isso. Não, nossa paixão pela planta não, né, vai além dessa coisa de fumar, da nossa relação pessoal, pelo menos a minha também é assim. Tem momentos de mais ou de menos, mas tô sempre aqui na defesa. E o último quadro, o Cannabis Indica, é onde a gente pede uma sugestão sua de, enfim, pessoa, conteúdo, podcast, filme... que você queira indicar. Eu vou deixar junto com o seu, né? Eu vou recomendar o Elefantes. Quem não conhece o podcast Elefantes na Neblina, eu escuto muito. Eu comecei a fazer o Trilha por influência deles, né? Porque, enfim, eu conheço eles na vida real, que é uma coisa que as pessoas brigam bastante para conhecer. Parece que vai mudar isso aí, já vou dar um insider aqui. Parece que vai ter algumas mudanças aí, Anitta. Porque eu ouvi que eles estão querendo fazer uma formação, alguma coisa em grupo, e aí não tem como... Não tá claro ainda, mas tá havendo movimentos. Quero muito. E livros, coisas do gênero. Eu li um livro recentemente muito bom, que chama... Eu sei como a tradução, como é que tá vendendo aqui no Brasil, mas chama Dopamine Nation, que fala sobre como os vícios de dopamina, basicamente estimulados por smartphones e redes sociais, estão destruindo a nossa sociedade, e como você pode agir para mudar isso. Tenho tentado me distanciar do meu smartphone porque eu estava num ponto já... Claro, você mescla muito com o trabalho, né? Tem que estar sempre no celular, mas só que isso acaba gerando... Mas também é um pouco desculpa, né? Você tá ali no Instagram, total, tô aqui olhando, não sei o quê. Tô no Instagram do podcast, tô no Instagram da marca, tô respondendo cliente, mas na verdade você tá no celular. Então eu tenho feito algumas mudanças na minha vida no sentido de me afastar do celular em alguns momentos, cortar o uso, depois de ter lido esse livro. Então fica de recomendação. Agora sim eu quero que você deixe aí os arrobas, como é que as pessoas acham, enfim, a Laiha, também depois a gente não chegou a falar muito a respeito da FIRO. A Associação Latino-Americana de Cânhamo, a gente chama de Laiha porque é a sigla em inglês, né? Latin American Industrial Hemp Association, que a gente também quis ficar próximo da EIRA, que é europeia, então a gente meio copiou o nome. Você encontra aí LinkedIn com Laiha, você encontra Instagram, são as principais redes que a gente usa na associação. A Smush você encontra no Instagram, Smush Smart Mushrooms. Agora já temos também um perfil UK e um perfil USA, porque a gente está exportando. Você encontra como Lourenço Rolim, então você encontra aí Instagram, encontra LinkedIn principalmente. E na Trilha do Coelho, o podcast está no Spotify, está no Google Podcasts e está no YouTube também, porque é tudo gravado em vídeo, então você encontra no YouTube. Maravilhoso. Adorei esse papo, adorei conhecer a sua história aqui, né? Eu sabia que você era uma figura, assim, super conectada na cannabis, mas eu não tinha ideia de quanto, né? Do que tinha sido esse momento prévio, né? Essa luta para participar e, de fato, fazer diferença no nosso mercado. Então, quero te agradecer em nome de todo o setor
pela sua existência e insistência. E por ter vindo aqui com a gente compartilhar suas histórias. Brigadão. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar sobre esse tipo de coisa, né? Sempre na esperança de que pelo menos uma pessoa vai se interessar e vai se inspirar e vai querer também trilhar algum caminho parecido. Então é isso, gente. Brigadão. E, Lourenço, volte sempre, a casa é sua. Obrigado, Anitta. Estou à disposição total. Quiser fazer um outro episódio só falando de elefantes e trilhas e outras coisas, a gente faz também. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!